Olá pessoal, bom dia, Grande ABC Esportes falando do Tigre, tá de volta, Série C do Brasileirão pessoal, onde ele começou muito bem nessa semana, e no final de semana, meio de semana, quinta e ontem no domingo, 2 vitórias, fazendo 6 pontos e já liderando a Série C pessoal. O Tigre estreou muito bem na quinta-feira e no 1º de maio contra o Remo, que é um time cascudo, um time de qualidade, deu trabalho pro Corinthians na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, o Corinthians teve que ir até os pênaltis. O Bernô não tomou conhecimento, o Tigre, né? 3-1, os gols foram do Matheus Oliveira, do João Carlos e o Léo Jabá, gols históricos, né? Os primeiros do Tigre a nível nacional, né? Assim, na Série C, aliás, né? Na Série D já tinha jogado. E foi um time, aliás, é o único time, lembrando, o São Bernardo é o único time paulista nessa Série C. Todos os demais estão na A, na B e na D, tá? E vão falando do jogo em si. O São Bernardo estreou na Série C todo vapor. Aos 4 minutos já estava vencendo por 1-0, cobrando falta. O Matheus Oliveira entrou para a história do time ao balançar as redes. A bola bateu na trave antes de entrar. E uma das características do São Bernardo que se tornou a sensação desse Paulistão foi a marcação-pressão, não deixando o Remo sair. O time do técnico Márcio Zanardi tomou conta do confronto, pessoal. Aos poucos o time paulista foi se poupando, diminuindo o ritmo, que é normal. O Remo aproveitou, equilibrando as ações, saiu uma reação no finalzinho, formando uma blitz na frente da defesa. O time do Pará apostava no jogo aéreo para empatar a partida, mas o São Bernardo administrou a pressão e foi para o intervalo com 1-0, pessoal. São Bernardo repetiu a estratégia, voltando na pressão e novamente surtiu efeito. Aos 7 minutos, o Romisson cruzou o rasteiro. O João Carlos, centroavante, apareceu livre para empurrar para as redes. Com 2 no placar, o São Bernardo abaixou suas linhas e com a posse de bola começou a administrar. E o Remo saiu numa reação, mas nada que levasse real perigo. O tempo passando, a reação do time paulista foi esfriando. O São Bernardo seguiu com as rédeas da partida, trocou passos. Os donos da casa chegaram ao terceiro gol com o Léo Jabá aos 37. O Bruno Santos tocou para o atacante que invadiu a área, finalizando o canto esquerdo do goleiro Vinícius. E nos acréscimos, o Kevin chegou a descontar para o Remo. Aos 46, o lateral riscou da entrada da área. O Helder tentou tirar, acabou desviando e deu uma enganadinha no goleiro, o ótimo goleiro Alex Alves. O gol não atrapalhou nada, o São Bernardo trocou passes até o fim do jogo, pessoal. E ontem, né, domingo às 19 horas no estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia, recebeu a Aparecidense, fez 2-1, como eu disse, é líder. O Aparecidense ainda não ganhou. Os gols foram mais uma vez o Léo Jabá e do Bruno Santos, e o Vanderlei marcou para a Aparecidense. A Aparecidense está na 17ª colocação com 0 pontos, e o São Bernardo em primeiro com 6. Essa partida começou bem animada, com ambos os times propondo o jogo. Mas detalhe, resolveu o primeiro tempo, apesar do início no campo do adversário, a Aparecidense não conseguiu transformar em bola na rede. Por outro lado, quando chegou o perigo, o São Bernardo atingiu a meta. O primeiro gol foi do Léo Jabá, que em jogada de velocidade pelo canto esquerdo chutou a bola sem chance para o goleiro. Ainda na primeira etapa, o jogo continuou animado com bastante trabalho aos defensores das duas defesas. No segundo tempo, o São Bernardo saiu mais para o jogo, a Aparecidense estava atrás, não conseguiu ter o controle, mas o gol do empate saiu. Aos 20 minutos, o Vanderlei subiu mais alto que todo mundo para o cruzamento na área do Tigre e mandou para o fundo do gol. Porém, São Bernardo ficou na frente de novo em bom momento no jogo. Aos 34, o Bruno Santos recebeu o passe do Léo Jabá, que jogou muito, chutou para o gol, garantir a segunda vitória do Tigre na Série C, pessoal. A ficha técnica de ambos os jogos: no primeiro jogo, o Zanardi mandou o Alex Alves, o Jefferson, o Henrique Lordelo, o Helder, o Matheus Salustiano, o Rafael Vaz, o Arthur Henrique, o Romisson, depois o Hugo Sanches, o Rodrigo Souza e o Matheus Oliveira, depois o Marcos Nunes, o Léo Jabá e o João Carlos, depois o Bruno Santos. O Remo, do técnico Marcelo Cabo, experiente. Vinícius no gol, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan, depois Kevin, Richard Franco, depois Álvaro, Anderson Shoa, Galdesani, Fabinho, depois Pablo Roberto, Jean Silva, depois Laranjeira, o Muriqui, depois o João Vitor. Quanto à Aparecidense, o Zanardi mandou o Alex Alves, o Jefferson, o Bruno Michel, o Helder, o Matheus Agostinho e o Rafael Vaz, o Davi Gabriel, desta vez o Léo Jabá, depois o Henrique Lordelho, o Rodrigo Souza, o João Carlos, depois o Bruno Santos, Matheus Oliveira, depois o Hugo Sanches e o Romisson. O Moacir Júnior mandou a Aparecidense com Gabriel Félix, Davi, Vanderlei, Turhan, Felipe, depois Luiz Araújo, Rodrigues, do Fernandes, João Diogo, depois de Ferreira, Alex, depois Jackson, Calisson e Matheus. Classificação momentânea, pessoal, né? Lembrando, perdão, que ainda teremos 2 jogos ainda, né, para completar esta segunda rodada, né, nesta segunda-feira. Nós temos, como já disse, o São Bernardo e o Botafogo da Paraíba, ambos com 6 pontos, também o Pouso Alegre.
Ipiranga e Floresta 4, Operário, Amazonas, Paysandu, Confiança, Náutico, Brusque e Manaus todos com 3, o Altos, Figueirense, CSA, São José do Rio Grande do Sul com 1 e na zona do rebaixamento os 4 que perderam as 2, pessoal. A Aparecidense, o Volta Redonda, o Remo e o América de Natal. Tá bom, galera? Por hoje é só. Um grande abraço a todos. Valeu!